Amém. Você pode se assentar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da família. Nossa oração é que você se sinta bem no nosso meio, que o Senhor Jesus ministre sobre a sua vida, que o Espírito Santo alcance o seu coração. E nós vamos ter um momento muito especial agora de oração. Como família que somos, costumamos sempre dizer isso: nós não somos uma igreja para frequentar, somos uma família para pertencer. Eu quero chamar aqui à frente um casal muito querido que está chegando na nossa igreja, que é o Mateus e a Laura. Por favor, chamar vocês aqui à frente. Nós vamos orar porque a Olivia está chegando. Amém. A previsão do nascimento da Olivia para essa semana. E nós que temos filhos sabemos como esse momento às vezes é de tanta tensão, não é verdade? Nós vamos orar por isso. Nós vamos fazer essa oração para que seja uma semana, que os próximos dias ou que as próximas horas sejam de tranquilidade. Tá pronto, Mateus? Muito bem, muito bem. Eu quero chamar a Nélis aqui à frente. Nélis. Isso. Aqui não é nada combinado, irmão. É tudo na hora que a gente resolve. Isso. Nélis, isso, fica do lado aqui da Laura. A Laura faz parte da célula da Nélis e elas já têm caminhado há algum tempinho, não é? Eu quero chamar também o Jorge aqui à frente. O Mateus faz parte da célula do Jorge. Eu queria que vocês me ajudassem nessa oração. Nós vamos orar para que, de fato, o parto, que a Olivia venha com saúde, assim como ela tem, está cheia de saúde, e para que você, de fato, experimente descanso. E você também, Mateus. Deus está cuidando. A palavra de Deus vai nos dizer que os nossos filhos são filhos do Senhor. E Ele ama a Olivia mais do que vocês. Nós vamos orar por isso. Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu quero pedir, em nome de Jesus, que as próximas horas, os próximos dias, sejam de paz para os teus filhos. Que eles descansem sobre a poderosa mão do Senhor. Pai, que os teus filhos se sintam protegidos, guardados, amparados pelo Senhor. Que eles possam perceber que o Senhor está cuidando de tudo. Que o Senhor tranquilize, meu Deus, a Laura. Nós sabemos, Pai, o quanto esse momento, esses minutos finais, esses momentos finais são às vezes de angústia, de incerteza. Mas o Senhor é aquele que opera onde nós não podemos. E eu peço que o Senhor abençoe a vida da Laura. Que, meu Deus, esse momento onde a Olivia virá de fato ao mundo seja uma bênção. Que ela nasça, meu Deus, cheia de saúde. E que ela seja uma mulher apaixonada por Jesus. Que o Senhor abençoe também o Mateus. Que ele possa, meu Deus, nas próximas horas, dias, ter mais paciência com a Laura. E que ele possa, meu Deus, estar junto dela. Que o Senhor os abençoe nessa nova etapa, nesse novo estágio, nessa nova estação que os teus filhos viverão, aonde o Senhor está dando a honra, o privilégio deles serem pais e experimentar um pouco daquilo que vem da parte do Senhor, porque o Senhor é nosso Pai. Abençoa, nós consagramos, meu Deus, o nascimento da Olivia, colocando ela em tuas mãos. Prepara, meu Deus, uma equipe médica excelente, aqueles que vão cuidar o pós-parto, que tudo seja feito, meu Deus, de modo que o Senhor seja glorificado. Põe pessoas para servir os teus filhos nesse momento, e nós como igreja nos colocamos à disposição deles, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus queridos. Temos mais pessoas aí, né, que estão também para dar luz. Daqui a pouco a gente ora por mais gente. Irmãos, eu tenho dois avisos rápidos antes da mensagem para dar. Primeiro aviso, atenção. Culto de organização. Dia 21 de outubro, às 19 horas, você não pode ficar fora. Mais de 20 anos e a igreja de Passo Fundo esperou por esse momento. E Deus nos deu a honra de experimentar isso. E faltam exatos 20 dias. Você que é membro da igreja, amém,
Amém. Você que é membro da igreja, atenção, porque você tem um compromisso antes desse horário. Esse aqui é o culto, mas antes desse horário, às 3 horas da tarde, no dia 21, você precisa estar na igreja, porque nós vamos ter uma assembleia, onde nós então iremos eleger a liderança da nossa igreja, presbíteros e diáconos. Você que é membro e ainda não fez o seu cadastro, eu acredito que quase todos já fizeram, mas se porventura você ainda não fez o seu cadastro, procure-nos. Jorge, fica de pé, Jorge. Michel, eu não vou pedir para ficar de pé porque já está, né? Mas o Michel lá no fundo, você conhece ele. Cadê o Elias, que também está nos ajudando nesse processo? Nosso advogado. Quem tiver aqui são os membros fundadores, né? Exato. Uma observação importante: por que você precisa estar aqui? Você que é membro da igreja, porque é exatamente nesse dia que a igreja será organizada, e apenas os membros que estiverem presentes serão os membros fundadores da igreja. Quem não estiver aqui no dia entrará para o hall de membros posteriormente. Não quer dizer que você vai perder a bênção e a salvação. É só uma questão mais burocrática, irmãos. E nós contamos então com a compreensão de todos. Pastor, não entendi direito, me procura no final do culto, tá bom? Eu vou ter o maior prazer de explicar todos os detalhes para você. Mas lembre, você que é membro da igreja, 3 horas da tarde, sábado, dia 21, você precisa estar aqui. Nós vamos reforçar nos próximos dias esse aviso. E todos são convidados para o culto de organização, que será logo mais às 19 horas do mesmo dia, tá bom? Domingo que vem eu falo mais um pouquinho sobre isso. Nossas células é um lugar para pertencer, e você sabe que nós temos aí 3 células de homens, uma no centro, outra no bairro Veracruz e outra no bairro São Cristóvão. Nós temos uma célula todas as quartas, uma todas as quintas e aos sábados. Você que ainda não faz parte de uma célula, procure-nos, porque é um lugar onde você encontrará irmãos que estão vivendo dilemas como você, que tem experiência para trocar com você. É um lugar para você abrir seu coração, é um lugar para Deus ministrar sobre a sua vida, para você também estudar a palavra de Deus, para você orar. É um lugar preparado para você. E temos também célula de mulheres, 3 células, 1 no centro e 2 no bairro São Cristóvão. Nós temos uma célula todas as quartas às 22 horas, e temos também 2 células todas as quintas. Uma começa um pouco mais cedo, às 19h30, e outra às 20 horas. Participe, não deixe de participar. Agora sim, eu quero pedir para você então abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Ok, já estava esquecendo, irmãos. Eu voltei de férias e ainda estou retomando o ritmo. Chamar as crianças até 6 anos. Isso aí, quero ajudar ali a equipe pastoral, está me ajudando a relembrar os avisos. Crianças até 6 anos. Gente, o Caleb pediu para cortar o cabelo igual o meu. Agora o pessoal vai dizer, está parecido com o pastor. Nós vamos cortar do Levi também nos próximos dias. Não fazia isso. Não? Tá bom. Isso, vamos orar então pela vida das crianças. Você pode baixar sua cabeça mais uma vez, fechar seus olhos. Pai, nós colocamos agora em Tuas mãos a vida dos Teus filhinhos, pedindo que o Senhor ministre sobre a vida deles, da mesma forma como o Senhor vai ministrar na nossa. Que eles entendam um pouco mais do Teu amor, e que eles saiam transformados pelo poder e pela presença do Senhor. E que o Senhor assim use a vida da Natália e do Michel, que eles sejam um instrumento do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em breve nós vamos orar pela Natália, que o Isaac está vindo. Irmãos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Enquanto você vai abrindo, eu preciso fazer um agradecimento bem rápido. Nós estivemos aí 15 dias fora, estivemos de férias. Eu quero agradecer a você que esteve aí, somando, servindo,
Nada parou na nossa igreja nesses dias, nada parou. E uma das coisas que eu tenho dito nessa última semana, todos aqueles irmãos que eu tenho encontrado desde que voltamos de férias, é que uma das coisas que alegra o meu coração é saber que a nossa igreja caminha, avança, sem a presença do pastor. Sem a presença do pastor. Tivemos um momento também delicado, não é? Faleceu o pai de um irmão nosso aqui da igreja, e a nossa igreja esteve junto, somando, esteve lá. Nosso presbítero Jorge esteve lá, levando uma palavra, e isso alegra o meu coração em saber que os irmãos têm entendido que nós somos a igreja, e que a igreja é nossa, e que a nossa igreja continue a caminhar nessa visão. Somos todos uma família, uma família. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21. Conforme foi dito no início do culto, se você não tiver Bíblia de papel, você pode acessar no seu smartphone. Eu apenas peço que você permaneça aqui conosco, desative as notificações, depois você responde as mensagens, ok? Vamos tentar manter a nossa atenção aqui. Muitas coisas têm o poder de nos distrair, então vamos tentar ficar juntos. Lucas capítulo 12, versículo 13 até o 21. Alguém está com calor? Eu estou vendo que tem alguns irmãos que estão se abanando aqui na frente. Quem está com calor, levanta a mão. Pesquisa rápida. Ok. Está com calor, Elias? Tá bom, vamos ligar o ar-condicionado então, para que você fique mais à vontade. Pronto. Aqui tudo é ao vivo, irmão. Igual na sua casa. Pronto. O pessoal agora aqui na frente vai congelar. Daqui a pouco a gente desliga, irmãos. Tá bom? Grace, se der frio, você vai lá atrás e diz, desliga. Porque vai ficar bem em cima dos irmãos aqui. De repente, deixa só o de trás e liga a cortina. Isso, Giovanni vai ficar atento. Não vai deixar vocês congelarem. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Até aqui. Agora eu quero que você ore por você mesmo. Baixe sua cabeça, ore para que Deus fale ao seu coração. Pai, fala conosco. Somos teus filhos, precisamos ouvir tua voz. Nos dá um coração sensível e uma mente ensinável. Em nome de Jesus. Amém. E se? Esse é o tema da nossa mensagem. E se? Quero começar propondo uma reflexão bem rápida e simples. Algo que aconteceu nos últimos dias. E se no meio da noite,
quando você menos espera, a sua casa fosse invadida por uma enchente e você perdesse em poucos segundos tudo o que até então você conquistou? E se, no meio da madrugada, quando você menos espera, você acorda por causa de um barulho e então se depara com a sua casa tomada de água, e tudo aquilo que você conquistou com suor, luta, com briga, com discussões, tudo fosse perdido em segundos, o que você faria? Como você se sentiria? Como você começaria a se comportar dali para frente? Tem uma banda que eu gosto muito, e acredito que alguns aqui também, que é o U2. E Bono Vox, o vocalista, em uma das canções, ele diz o seguinte: estamos prontos para perder o chão de nossos pés. Na sua biografia, Bono Vox vai dizer que um dos momentos mais difíceis que ele enfrentou foi quando ele estava em uma mesa, pronto para passar por uma cirurgia, e naquele momento ele tentou encontrar a fé, abraçar a fé, e não conseguiu. Parece que a fé havia escapado dele. Parece que em momentos cruciais nós ficamos completamente perdidos. O texto que acabamos de ler é um texto curioso, porque parece ser um texto que tem muito a ver com a nossa vida. Quero resumir ele para você. Diz o texto que em um certo dia onde Jesus estava fazendo aquilo que ele mais fazia, que era ensinar as pessoas, está envolto a uma multidão, um certo homem que no meio dessa multidão estava, se lança diante de Jesus, rompe com a multidão e lhe faz um pedido. Jesus, a essa altura, muita coisa já havia feito, e na mente do homem possivelmente passou a seguinte ideia: tantos problemas ele já resolveu, e eu vou então me aventurar a fazer um pedido para ele. E diz o texto que esse homem, que não sabemos quem, se aproxima de Jesus e diz: mestre, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Eu queria que o Senhor também me ajudasse, assim como o Senhor já tem ajudado outros. Eu queria que o Senhor conversasse com meu irmão, e nessa conversa pedisse a ele que repartisse a herança comigo. Repartisse a herança comigo. Jesus então reage de um jeito estranho. E Jesus vai dizer mais ou menos assim: e se eu não for quem você acha que eu sou? Nós estivemos de férias e no retorno para Passo Fundo, nós passamos na cidade de Estrela, né? Você sabe que no último dia 4, milhares de pessoas foram aí atingidas pela enchente que teve no nosso estado. Milhares. E então, voltando para Passo Fundo, nós passamos em Estrela e já fazia mais ou menos umas 2 semanas que a enchente havia acontecido. E nós encontramos então a cidade já retomando suas atividades, o comércio funcionando, mas o curioso é que encontramos algumas ruas onde o sinal da destruição ainda estava. O sinal do caos, as marcas da destruição. E no mesmo dia nós paramos para almoçar em Lajeado. E conversando com um rapaz, eu perguntei para ele o seguinte: vem cá, como que foi tudo isso? E ele então, entre algumas coisas que me disse, falou o seguinte: o pessoal do centro, ele falando para mim, já está acostumado com as alagações, mas dessa vez foi diferente. Aconteceu quando ninguém estava preparado. Aconteceu e pegou todos desprevenidos. E se algo te pegasse desprevenido hoje, como você está hoje? E se o chão que você tem fosse removido agora, você estaria pronto para encarar a verdade nua e crua? O homem faz um pedido a Jesus e esperava que Jesus resolvesse o problema dele. E Jesus diz: quem disse que eu estou aqui para isso?
para poder entender melhor o que esse homem pede a Jesus. Mestre, versículo 13, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A gente precisa entender um pouco o contexto da época. Isso não é um pedido estranho de um judeu nos dias de Jesus. Muitos judeus lutavam por suas heranças. E era muito comum naqueles dias, um irmão passar a perna no outro. Na partilha da herança, alguém ficar de fora. Nós também precisamos entender que herança aqui não é a herança que a gente está acostumado. Nos nossos dias, se alguém liga para você e diz, tem uma herança para você, a primeira pergunta que você pensa é quanto? Não é? Quanto e quando? Já nos dias de Jesus, quando você fica sabendo que tem uma herança, a pergunta é aonde? Que tamanho? Quantos côvados? Por quê? Porque nos dias de Jesus, herança não é em primeiro lugar dinheiro, mas terra, território geográfico. E é interessante nós percebermos que nos dias de Jesus isso era algo comum. Os judeus estavam perdendo espaço, não só para os parentes que acabavam ficando com o que não lhes era devido, mas também por causa do Império Romano, que avançava. E quanto mais o Império Romano avançava, mais os judeus recuavam e perdiam propriedades. O Império Romano tinha um sistema chamado coletores de impostos, que eram judeus que decidiram trair a nação judaica e começaram a trabalhar com o Império Romano e começaram então a fazer o serviço de cobrar os impostos. E quando o judeu não tinha dinheiro para pagar os impostos, as terras eram confiscadas, os bens eram penhorados e se perdia tudo. Dizem alguns historiadores que o público de Jesus eram pessoas muito pobres. Existiam sim pessoas muito ricas, mas na grande maioria eram pessoas que tinham apenas comida para o dia e às vezes uma muda de roupa. Eram pessoas que viviam preocupadas com o que comer, com o que vestir. Como seria? E eles então viviam nesse dilema e nessa tensão. Nós estamos perdendo nossas terras, porque desde o Gênesis, Deus cultiva no coração do judeu essa promessa: eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar um lugar de pertencimento para vocês. Canaã, uma terra que mana leite e mel, onde vocês vão plantar e vão colher, que vai dar muito mais daquilo que vocês esperam. E a terra então é um símbolo da promessa de Deus. E um judeu sem terra, sem herança, é alguém que não está ainda experimentando a promessa de Yahvé. É alguém que ainda está aguardando a promessa, o cumprimento da promessa. É alguém desprotegido, porque a terra na Bíblia simboliza proteção, segurança, sustento. Quem não tem terra não tem trabalho, via de regra. E esse homem então se apresenta diante de Jesus, assim como muitos judeus, talvez nessa injustiça de ter ficado de fora da partilha, ou de ter recebido um pedaço de chão menor do que esperava. E ele então pede para Jesus: Jesus, mestre, o senhor podia ter uma conversa com meu irmão? E pedir para ele me colocar aí na jogada? Porque isso é meu também. E Jesus disse: quem disse que eu sou juiz? Quem? Pergunta que cabe para nós a essa altura do texto é: quem disse que o Jesus que existe aí na sua cabeça é o Jesus de fato? Que certeza você tem que o Jesus que você crê é de fato o Jesus que a Bíblia revela? Quem é Jesus para você? O juiz? Que você tem uma causa na justiça e ora todo dia, faz justiça, Senhor. O curandeiro, que você ora para que cure, para que opere, para que faça. O amigo, o camarada, o parceiro. Quem é Jesus para você? É interessante porque esse homem ele vai até Jesus porque ele percebe que Jesus está fazendo grandes coisas, porque todo mundo está sabendo o que Jesus está fazendo. Jesus está dando sinais muito claros de que ele é o Messias prometido. E um dos papéis do Messias, conforme os judeus entendiam, eu não estou dizendo que é isso que a Bíblia diz, mas conforme
a compreensão dos judeus do primeiro século, é que o Messias, ele era um homem que iria surgir no cenário como uma figura política e, em certo sentido, militar. E que uma das coisas que o Messias faria era pôr por terra o sistema que estava oprimindo os judeus. Os judeus então aguardavam um homem que iria começar a fazer com que o povo experimentasse a promessa. De longe passava essa ideia de que um ser espiritual viria, de que alguém seria mandado por Deus e daria o passaporte para o céu. O judeu nem acredita nisso, que existe um céu, que Jesus veio para nos tirar daqui. Ele acreditava que o Messias chegaria e iria começar a colocar as coisas em ordem. E entre várias coisas que ele faria, uma delas seria devolver a terra para o povo. Terra que Deus deu e que agora o povo tem que pagar para estar lá. Porque existe algo, se existe algo que mais revolta um judeu, é ter que pagar imposto de uma bênção que recebeu de Yahvé. E ele então, percebendo que Jesus está curando, está fazendo, ele então, como qualquer judeu daqueles dias, ou como a maioria deles, diz: ele precisa atuar nisso também. Minha herança. O que nós percebemos então, é uma compreensão equivocada acerca de Jesus nesse texto. Como alguns de nós têm. Como muitos de nós têm e achamos que Deus nos deve. O universo me deve. Se Deus abençoou A, logo ele tem que abençoar B. Se Deus curou o fulano, ele tem que curar o beltrano. Se o universo abençoou, não é? Abençoou o esforço e a dedicação do meu colega, logo o universo também irá me retribuir, porque eu tenho feito da mesma forma. Porque nós somos doutrinados a pensar dessa forma, que se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar. Porque Ele disse que faria. Pelo menos foi o que me disseram que Ele faria. Se eu fizer minha parte, Deus vai fazer a dele. Ajuda-te, o céu te ajudará, diz a Escritura. Hebraica talvez, não sei, mas diz. Porque nós estamos equivocados, irmãos, acerca do que de fato Jesus veio fazer. Porque às vezes nós estamos completamente convencidos de que Jesus veio para resolver os nossos problemas. Problemas que nós criamos, ou que Adão, nosso primeiro pai, criou, e agora Jesus veio resolver. E a missão de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus se resume a vir aqui, viver uma vida dura, morrer na cruz, e agora todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e portanto quando morrer vai para o céu. Mas enquanto não morre, vive certinho para Deus abençoar. E se não for nada disso? E se você estiver completamente equivocado sobre a obra de Jesus? Porque definitivamente não foi isso que Jesus veio fazer. A palavra de Deus vai nos dizer nos evangelhos que Jesus veio, e eu volto a falar nisso, nós temos batido nessa tecla aqui na nossa igreja, porque isso precisa entrar no nosso coração, não só na nossa cabeça, que Jesus veio inaugurar o reino de Deus na terra. É isso que ele veio fazer. Quando Jesus chega, ele diz: arrependei-vos e credes no evangelho. Ou seja, virem as costas para o sistema que vocês estão acostumados, e agora ouçam a notícia que eu tenho para dar. Deus está entre os homens. O tempo chegou. Deus está reinando. E então Jesus começa a desenvolver o seu ministério. E tudo aquilo que Jesus faz, presta atenção, é dando sinais desse reino que estava na terra. Ou seja, quando Jesus cura, Ele não está mostrando que tem poder. Quando Jesus cura um paralítico, um aleijado, um cego, uma mulher que há 18 anos, aumentei, são 12 anos, com fluxo de sangue, que não para, que não cessa, Jesus não está mostrando para as pessoas: eu sou soberano sobre as doenças. Não é isso que Ele está mostrando. Jesus não veio para mostrar para as pessoas que Ele é Deus e que tem poder para acalmar uma tempestade. O que Jesus está mostrando para as pessoas é
como as coisas são quando Deus está entre os homens. Quando Deus está reinando, a doença tem que desaparecer. Quando Deus está reinando, os demônios têm que abrir espaço. Aqueles que são escravizados, eles têm que ser libertos, porque eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade o cativo. É isso que acontece quando Deus está entre os homens. A maldade tem que desaparecer. A tempestade tem que cessar, porque o Deus está reinando, e as coisas agora são diferentes. Jesus está mostrando então para as pessoas como o mundo funciona quando o reino do céu desce sobre a terra e começa então a se estabelecer. Jesus está dando uma amostra de como será esse reino um dia que será plenamente estabelecido. É isso que os evangelhos nos apresentam. É muito curioso você perceber a mudança abrupta que você tem nos evangelhos do Antigo Testamento. Nos evangelhos, por exemplo, você não tem mais o sacerdote, porque Jesus está revolucionando todas as coisas. Ele está dando início a uma grande revolução. Agora não tem mais sacerdote, é discípulos, que Jesus vai chamar de amigos. Não existe mais uma casta privilegiada, mediadores. Agora Ele é o mediador. E agora são discípulos. Agora não são só mais homens que atuam. Existem mulheres também. Existem crianças também. Deixai a mim os pequeninos. Agora são discípulos, discípulas. Todos são iguais. Além do mais, Jesus está pondo por terra a religiosidade. Não tem mais templo no reino de Deus. Você deve lembrar daquele episódio curioso onde Jesus chega na porta do templo e vira a mesa dos cambistas. Tem pessoas que usam esse texto para dizer que Jesus também, em certo sentido, era violento. Mas o curioso, irmãos, é que Jesus faz aquilo ali e não tem muita explicação do porquê ele faz. Porque no Antigo Testamento aquilo era autorizado. Deus havia dito: vocês precisam montar aí um negócio para que aqueles que virão até o templo não precisem cortar a nação e talvez chegar aí com um animal morto. Então leva o dinheiro e compra lá no templo. Então aquele comércio era autorizado por Yahvé. Não existia nada de errado naquilo, porque Deus mandou fazer dessa forma. Ah, mas Jesus estava vendo o coração das pessoas. Quem disse? Sabe o que na verdade Jesus está fazendo naquele episódio? Ele está interrompendo o culto. Porque se não tem sacrifício, não tem culto. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: vocês ainda não entenderam que nada disso mais precisa? Então eu vou dizer para vocês de maneira, eu vou desenhar. Deixa eu virar essas mesas aqui. E é por isso que depois disso logo eles dão um jeito de matar Jesus. Por quê? Porque Jesus interrompeu o culto. Porque para o judeu existe algo sagrado, que é o templo. Porque é no templo que acontece a união entre céu e terra, onde Yahvé se encontra com o seu povo. Mas é interessante que nos evangelhos Jesus não está no templo. Jesus está nas casas. Outra revolução. Jesus está na sinagoga, sim, mas ele está muito mais nas festas do que na sinagoga. Porque Jesus está mostrando o seguinte: no reino de Deus não existe mais culto com dia e horário, porque o culto agora é a vida. Além do mais, Jesus também está ensinando o seguinte: não existe mais um dia santo. O sábado, Jesus curava no sábado. Não existe mais um dia especial. Eu sou o descanso de Deus. Todo dia é para Yahvé. Jesus então está revolucionando todas as coisas, e os judeus estão vendo aquilo, estão percebendo aquilo, e então decidem matá-lo, porque ele vai acabar com a religião de Israel. Porque tudo que eles faziam até então, agora Jesus está revolucionando. Por exemplo, no reino de Deus não existe mais o dízimo, existe a generosidade. Porque esse é o princípio do dízimo no Antigo Testamento, é a generosidade. Não existe mais a lei do dízimo, mas existe o princípio da generosidade. Por quê? Porque nós fazemos parte do reino, e tudo que eu tenho é do rei. Não é 10%, não é barganha, não é fazer cálculo, tudo é dele. No reino de Deus não existe
olho por olho e dente por dente, que aliás está no Antigo Testamento. Agora o princípio é dar a outra face, caminha a segunda milha. No reino de Deus, os mais exemplares não são os rabinos, o sacerdote, são as crianças, porque quem não for como criança não entrará no reino. Jesus come com as mulheres, com os pecadores, com uma casta que a religião judaica não permitia relacionamento. Só que os moradores da Galileia, os judeus, não conseguem perceber isso que Jesus está fazendo. E para eles Jesus talvez seja o Messias que veio naquele sentido militar, político, que irá subjugar Roma, irá devolver as terras e irá responder frente ao poder de César. Mas não é nada disso que Jesus veio fazer. Jesus de fato veio trazer uma revolução. E diante disso ele então vai propor duas advertências. Ele diz o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Essa é a primeira advertência que Jesus faz ao homem. Jesus está dizendo o seguinte, que a avareza, e aqui a expressão original é cobiça ou ganância, é a mesma palavra, ela tem várias formas e se manifesta de vários modos. Ganância não é só amor ao dinheiro, mas pode ser amor a uma pessoa, a uma família. A ganância, a avareza, a cobiça é um desejo que você tem de ter algo que não lhe pertence, que o outro tem, e a conclusão de que se eu tivesse aquilo que o outro tem, eu estaria feliz e seguro. É o que passa no coração do homem que faz o pedido. Pede para que o meu irmão me dê a parte na herança, porque se eu tiver minha parte na herança, se eu estiver experimentando a herança como ele está experimentando, eu serei seguro, estarei seguro. E Jesus disse: quem disse isso? Quem disse que você precisa de um ponto de estabilidade? Segunda advertência, Jesus vai dizer: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos o costume de olhar para as pessoas e dizer o seguinte: fulano só é feliz porque tem isso. Ele só é realizado porque ele ganha tanto. Ele só tem paz porque ele é casado com aquela mulher. Ela só é feliz e tem aquele corpo porque é casado com aquele cara que tem dinheiro e paga plástica para ela. E por isso que ela é feliz e se sente realizada. Aquela família parece estar sempre de bem com a vida porque eles têm dinheiro e os filhos dele estão no Canadá. A ganância faz a gente olhar para as pessoas e concluir: fulano só é do jeito que é porque Deus tem favorecido ele. Porque se Deus me favorecesse da mesma forma, eu também seria assim. E Jesus está dizendo: quem disse que a vida dos homens se resume aos bens que ele possui? Quem disse que se você de fato tivesse isso que você deseja, você estaria em paz? Se você tivesse a família que você planejou, que você projetou, hoje você estaria melhor do que você está? Quem disse? E se isso for mentira? E se de repente um grande vento soprar sobre o seu castelo de cartas e botar tudo abaixo? Porque no final das contas não é aquilo que te traz estabilidade. Jesus então continua falando e propõe uma parábola, dizendo o seguinte: que um homem muito rico já, produziu em abundância, e diante daquela abundância ele já não sabia mais o que fazer com aquele dinheiro, onde guardar os seus bens, onde guardar a colheita. E o que ele decide? Ele decide destruir tudo que tinha, põe tudo abaixo, constrói um celeiro maior para guardar tudo. E aí sim, depois que ele faz isso, poupança cheia, não é? Dinheiro suficiente para aplicar agora numa renda fixa, para que agora eu tenha uma renda extra. Agora sim eu vou aproveitar a vida. Agora sim, conforme diz o versículo 19, eu posso descansar, eu posso comer, eu posso beber e me divertir. E aí Jesus disse: e se Deus chegar para você e dizer: me dá aqui sua alma? Você está pronto? Eu não sei se você sabe, mas você vai morrer, sabia? E talvez alguns sonhos que você tem, você nem vai conseguir concretizar.
Você está vivendo, irmão? Você está aproveitando sua vida? Ou a sua vida, ela é um planejamento para aposentadoria? Não vejo a hora de me aposentar, pastor, para poder aproveitar. Meu irmão, se você não está vivendo hoje, você não vai viver daqui para frente. Porque quando você menos espera, uma enchente toma conta da cidade, destrói tudo que você adquiriu. E você se vê como Bonovox. Na hora que você mais precisa da sua fé, você tenta abraçá-la e ela escapou de você. Bonovox vai dizer que um dos momentos mais difíceis da vida dele, na verdade não foi esse, mas foi quando ele estava junto com o pai dele. O pai numa cama, num leito de hospital, já muito debilitado. E ele então, Bonovox, lê um salmo de Davi para o pai dele. E o pai dele pede para ele sair fora. Ele diz: eu quero que você saia daqui. E aí depois, conversando com o pai dele diz o seguinte: na hora que eu mais precisei da minha fé, eu não a encontrei. E antes de falecer, o pai dele diz para ele o seguinte: eu espero que você encontre a sua, meu filho. Alguns anos depois, Bonovox está exatamente numa mesa, pronto para entrar num bloco cirúrgico, e ele vai dizer que experimenta a mesma coisa que o pai. Quando ele mais precisa da fé, a fé lhe escapou. Por que essas coisas acontecem, irmãos? Onde está o seu coração? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Onde está o seu coração? Jovem, e se você não conseguir chegar no final do curso? Porque talvez na sua mente, quando eu me formar, aí sim eu serei feliz e realizado. E se isso não for verdade? E se você que tem um plano de aposentadoria, e se não der certo? E você que pensa no casamento? Ele vai sair, Eliel. Aleluia. E se os planos forem outros? Você estaria preparado para isso? O que Jesus vai deixar bem claro, irmãos, é que às vezes nós estamos entesourando coisas, achando que certas coisas são um ponto de estabilidade, de segurança na nossa vida, mas um dia talvez a gente aprenda pela dor que isso não é verdade. Que nós simplesmente vivíamos como loucos, em busca de coisas que não poderiam nos dar segurança, estabilidade, felicidade. E é por isso que ele diz: vocês precisam entender o que é o reino. Nós que amamos a Jesus, precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, ela precisa ser trilhada e que o nosso chão é o reino de Deus. Deus é o rei, Ele está reinando. E talvez algumas coisas não saiam como eu esperava e planejava, porque o reino não é sobre mim, o reino não é sobre você, o reino é sobre um Deus que está entre os homens, e um dia estará entre os homens, literalmente falando. Onde está o seu coração nessa noite? Na sua poupança? Na sua família? Nos seus filhos? Qual o seu ponto de estabilidade? Na sua igreja? No templo? Na religião? Em algumas doutrinas que você briga à torta e à direito, porque eu tenho razão e fulano não tem? Onde está o seu ponto de estabilidade? O que faz o seu coração ferver? O que faz suas emoções baterem mais forte? Em que reino você tem vivido? Porque eu estou certo, irmãos, que todos nós um dia passaremos por situações como essas pessoas que enfrentaram na enchente, como o cantor famoso do YouTube. Um dia, todas as nossas crenças serão colocadas em xeque. Essa é a nova série que nós vamos começar no próximo domingo. O título dela é Desconstrução. Desconstrução. Em algum momento, muitas das nossas crenças serão desconstruídas. Nós seremos colocados contra uma parede. E a pergunta que vai soar nos nossos ouvidos é: era isso então?
Eu estou convencido, irmãos, pela pouca experiência que tenho de vida, de que todas as nossas crenças, pressupostos, um dia serão testados. Um dia nós teremos que repensar coisas que hoje talvez a gente acredite ser imprescindíveis e que talvez não sejam. Porque a vida, irmão, ela é ao vivo. E o reino não é sobre mim e sobre você em primeiro lugar, mas é sobre um rei que veio para reinar, o Senhor Jesus. Igreja, irmãos, o reino de Deus, a igreja, a família, é um corpo, é um coletivo. E guarda isso que eu vou dizer para você. A maioria das promessas que estão na Bíblia, a maioria, se não todas, elas só serão experimentadas em comunidade. Então, se você tem algum sonho dourado, um sonho americano, onde você acha que se eu chegar lá eu conquistarei, eu estarei feliz, seguro, saiba que não foi para isso que Deus te fez. Ele te fez para uma família, para o coletivo. E os sonhos que você tem, você sempre precisa se perguntar: o que isso tem a ver com o reino? O que isso tem a ver com Jesus? Porque, irmão, você sabe que a maioria das coisas pelas quais a gente briga, nada de fato tem valor. Tudo ficará para trás. Tudo. Principalmente dinheiro. Vai ficar para os outros que não trabalharam, que não vão valorizar, botar tudo fora. Já disse Salomão. A família se mata, o pai guarda, investe, agora eu estou pronto para partir, deixei meus filhos garantidos. Aí os moleques põem mão no dinheiro e diz: mas gente, o pai foi trouxa mesmo, nem aproveitou a vida. Vou trocar de carro, vou para Gramado, vou aproveitar, vou gastar. Muito cuidado, irmão, com a ganância, com a cobiça. Jesus diz, ela tem o poder de destruir com a nossa vida. Não esqueça que no reino de Jesus, muito daquilo que a gente acredita ser verdade, na verdade não é. Jesus está colocando o mundo de cabeça para baixo. E coisas que às vezes nós acreditamos ser imprescindíveis, para Jesus não é. Onde está o seu coração nessa noite? Nós vamos orar. Feche seus olhos. Algumas coisas que você crê serem essenciais, Jesus está dizendo para você nessa noite, elas não são. Elas não são. Não deixe para viver nos últimos dias apenas. Se Deus te chamasse hoje, como você estaria? É a reflexão que Jesus propõe para aquele homem. E se Deus te chamasse, você estaria seguro para estar diante dele? Hoje, agora? E se ele te chamasse? O fato dele não ter respondido a sua oração não significa que ele não te ama, irmão. Não esqueça, pode ser que você tenha uma visão errada de Jesus, achando que ele é o juiz, achando que ele é aquele que vai retribuir. Quanto mais fé você tem, mais ele faz. Isso é uma mentira que te venderam. Jesus é Deus, ele é rei, ele é soberano, ele sabe o que é melhor para você, ele é amoroso, e ele sabe que talvez se respondesse todas as suas orações, não seria legal, porque você também precisa amadurecer, crescer, evoluir, entender que a vida não é sobre o que um homem tem ou o que um homem possui. A vida de um homem não pode se resumir às orações que foram respondidas. Se a sua fé se resume às experiências apenas que você tem com Deus, pode ser que um dia tudo isso possa ser posto em xeque. Onde está o seu coração? Senhor Jesus, nos ajuda a entender quais são as tuas prioridades.
e entender que o Senhor não tem o dever de resolver todas as nossas demandas. O Senhor tem o dever de resolver as demandas do reino de Deus Pai, mas não as nossas. E o mais extraordinário é saber e descobrir que o Senhor quer nos envolver nessas demandas que o Senhor está resolvendo. Nos ajuda, ó Rei Jesus, a olharmos para a vida, para além de nós mesmos, para além dos nossos sonhos, das nossas aspirações, e nos encontrarmos no reino do Senhor. Nos ajuda, nos ajuda. Põe o nosso coração no lugar certo, porque a Tua palavra vai dizer exatamente isso. Exatamente isso. Nós oramos assim, em Teu nome, Jesus, pedindo que, se tem algum irmão aqui preocupado, frustrado por alguma perda, que o Senhor entre com a Tua providência, curando, sarando, libertando, perdoando. Se existe alguém aqui carregando pecados, com a consciência pesada, tomado de culpa, isso sim o Senhor veio fazer. Que o Senhor visite essa pessoa agora com perdão, que ela se sinta perdoada, amada, liberta, porque o Senhor veio para nos libertar da escravidão do pecado. O Senhor veio nos libertar dessa mente, dessa mentalidade cativa a nós mesmos. O Senhor veio para nos tirar de nós mesmos e nos colocar na direção do outro. Nos ajuda a entender que muitas promessas que o Senhor nos fez, elas só serão experimentadas na esfera de uma comunidade, na esfera da família espiritual. Nos ajuda a entender que a salvação, em certo sentido, é individual, mas ela é coletiva. Somos uma família, um corpo, uma igreja. Nos ajuda a viver como? A não perder de vista o reino do Senhor, que está avançando, que está tomando forma e que em breve será visível, será real, será tocável, e o Senhor será Rei sobre tudo e todos, na esfera física, assim como hoje o Senhor já é na espiritual. Abre os nossos olhos para enxergar coisas que nós ainda não conseguimos. É a oração que fazemos, Jesus, em Teu nome. Amém.